Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, voltando aqui a gravar vídeos mais longos, né, sem ser só os vídeos curtos, para falar de futebol europeu, né? O futebol na Europa está voltando às grandes ligas, nesse final de semana começou a Premier League, começou também o Campeonato Espanhol, o Campeonato Alemão, o Campeonato Francês também começou. Não, o Campeonato Alemão não, foi a Copa da Alemanha que começou. Mas o Campeonato Alemão e o Campeonato Italiano começam já nesse próximo final de semana. Tudo voltando ao normal, vou fazer uma série de vídeos falando um pouco mais sobre os grandes times europeus, iniciando pela Premier League, que é hoje o principal campeonato nacional do mundo, e tem que começar pelo campeão, pelo Liverpool, que é com certeza o grande protagonista de toda essa janela de transferências. O Liverpool investindo bastante no mercado, que já estreou com vitória, um 4-2 contra o glorioso Bournemouth. No finalzinho, com emoção, abre 2-0, toma um empate, depois no final sai 2 gols. Um jogo bem estilo Premier League mesmo, aquela loucura, o time que está ganhando não sabe defender a vantagem, gol no final, um jogo tradicional de Premier League para iniciar bem os trabalhos dessa temporada. Um Liverpool que se olhar das chegadas primeiro, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não posso ter mais coisas. O Mavardashvili já tinha sido contratado na temporada passada, mas chega nessa para ser inicialmente reserva. Mas essa ideia mesmo de já contratar jogadores para a longo prazo, para substituir estrelas hoje do presente, referências. E é um ótimo goleiro, se viu o que ele fez na Eurocopa, mas não só isso, o tempo que ele fez no Valência jogando muito bem. O Liverpool aproveitou a oportunidade de mercado, tem ele inicialmente como reserva, um cara que vai jogar Copas, mas um goleiro com potencial para ser titular no futuro. Na lateral direita saiu o Arnold, foi para o Real Madrid, e chegou o Frimpong, que, cara, é uma característica bem diferente, né? O Arnold é um cara muito mais para jogar por dentro, série de bola, qualidade de passe, lançamentos, em alguns momentos até tentou jogar foi escalado como meio campista, e o Frimpong é uma flecha. Não à toa que tanto na seleção holandesa quanto até no Leverkusen, em momentos foi ponta, jogou no ataque, justamente pela essa capacidade dele de atacar mesmo, de chegar à frente, de ser, se não um cara do passe, é um cara para ser lançado. E isso é uma mudança que tem a ver como o Liverpool vai se acostumar com isso, pois você sai de um lateral de muita qualidade em série de bola, de passes e lançamentos, com um lateral que oferece isso, que não tem essa característica, mas te oferece, por exemplo, a possibilidade de ir até o fundo, de cruzamentos, de ser lançado nas costas da defesa. Olhando para a zaga, você tem a chegada do jovem, o Leone, vindo do Parma. O Quansah saiu, foi pro Bayer Leverkusen, acho que vai ser bom o desenvolvimento dele. E o Liverpool deve ter mais um reforço nas zagas, fala muito do Guehi, bom zagueiro do Crystal Palace, está em último ano de contrato. E seria muito bom para o Liverpool, porque hoje a zaga deles tem o Van Dijk, você tem o Konaté, que está em processo, não sabe se vai renovar ou não. E agora você tem o Leone, um jovem de 18 anos, se coloca uma de esperança, fala que ele é muito promissor. E o Joe Gomes, que é aquilo, nunca dá para contar com ele. E quando ele está em campo também não é confiável, já teve bons momentos na carreira e hoje já não é tanto assim. Então você tem um outro zagueiro que inspire confiança, como o Guehi, que é um cara de bom nível, cara de seleção inglesa, que pode ser uma sombra real, tanto principalmente ao Konaté, seria muito bom poder ter mais profundidade. Não ficar, por exemplo, numa situação onde o Konaté se lesione ou o Van Dijk, você tem que contar com o Leone, que é um jovem, porque o Joe Gomes também vai estar lesionado, e, né, ele é um cara que, infelizmente, não dá para contar com ele, de fato, porque ele sofre com lesões. Na lateral esquerda, ainda tá os três, né? Chegou o Kerkez, o húngaro, mas você tem o Robertson e o Tsimikas deve sair, o Robertson, que vem já num tempo numa queda de desempenho e inclusive entrou mal na estreia. O primeiro gol do Bournemouth também já é uma bola tomada nas costas dele. O Kerkez chega depois de bom desempenho justamente no Bournemouth, é um lateral requisitado no mercado, e vitalidade, e traz isso. O Robertson perdeu muito dessa vitalidade física, que era uma grande marca dele, e o Kerkez traz isso, é um cara que vai chegar muito mais à frente, tem essa mais potência física. Um pouquinho afobado nesse começo, sim. Vamos ver como ele se desenvolve, mas é uma boa aposta. E é um jogador que já conhece a liga, então não existe esse tempo de adaptação. É um cara que já está acostumado ao ritmo de jogo da Premier League. No meio-campo, até aqui, é o setor que o Liverpool não se reforçou, né? Porque você tem o Gravenberch e o McAllister, que é uma dupla sensacional. Você tem como opções hoje de banco o Curtis Jones e o Endo. Cara, assim, não me passa lá muito confiança. Eu vou te dizer que dentro desse mercado Liverpool, eu sinto falta de ter um volante mais confiável para ser uma sombra, principalmente pro Gravenberch, que
não tem tanto esse substituto. O Curtis Jones é muito mais um segundo homem de meio. Ele até joga com o primeiro, mas os melhores desempenhos dele são jogando um pouco mais como um segundo homem de meio, segundo volante, ou até com mais liberdade para jogar à frente. Os momentos quando jogou junto com o McAllister e o Gravenberch, com ele sendo esse jogador mais avançado, esses são os melhores momentos dele. Então falta mais você ter um primeiro volante. Na temporada passada, o Gravenberch, livre deu sorte que ele não se lesionou, ele praticamente jogou a temporada inteira até o final, tanto que na reta final do desempenho dele cai um pouco. Então seria bom ter isso. O Slot vem testando o Zoboslai jogando mais recuado. Ponto de vista ofensivo, tem qualidade, mas defensivo eu acho que já expõe ainda mais o time. Nesses testes de início de temporada, o Zoboslai ali, eu acho que ele não ficou mais exposto, ele não tem a mesma capacidade de leitura de espaço e tudo mais, apesar de ele ser um cara intenso de marcação que um McAllister e um Gravenberch tem. Eu acho que tem um problema nisso. Que dependendo de como for a temporada, pode se tornar maior ou pode se tornar um problema menor. Sempre tem jovens também, o Liverpool tem o Troy Nione, que vem chamando bastante atenção, jogador jovem, que deve ganhar minutos. O Bajcetic, quando voltar de lesão, se não for emprestado, é um jogador que pode compor ali também. Então, tem ali alguns jovens que podem também ser opções, dependendo da evolução dele, podem ser boas opções. O Elliott é um jogador que eu gosto, mas que possivelmente deve sair, justo que queira sair para ganhar minutos, se desenvolver, mas eu acho um bom jogador. Indo mais para frente, vai ter o Florian Wirtz, que foi a grande contratação até o momento do livro na janela, um jogador de assim, futebol alemão, uma qualidade fantástica, visão de jogo, sabe fazer gol, sabe muito bem deixar o companheiro na cara do gol. E eu vejo essa contratação dele como uma preparação também para quando o Salah acabar a sua era no Liverpool, você já tem uma estrela dentro do elenco para assumir essa responsabilidade. E é um cara também muito versátil. Pode jogar como falso 9, nesses amistosos, primeiros jogos, chegou até alguns momentos jogando como falso 9. Ele pode jogar mais pela esquerda, né? Não exatamente um ponta para jogar aberto, mas um cara que sai da esquerda para dentro. E ele pode jogar como um 10, que parece ser a ideia inicial. Ele jogar atrás de um trio de ataque, né? E isso ele sabe fazer muito bem. Esse cara que está se movimentando em toda a parte do campo, muita qualidade, esse jogo curto. Tem, querendo ou não, a grife do preço, a grife do investimento alto que fizeram nele, para ver como ele lida com essa pressão. Ele é um cara que já teve alguns problemas de lesões mais graves na carreira, não é um jogador de lesões frequentes, mas já teve isso. Mas assim, qualidade técnica e potencial ele tem gigante. Um cara que se conseguir encaixar bem no Liverpool é para subir ainda mais o patamar desse ataque. E tem no trio de ataque o Salah como titular, o grande referência, e caras novas, né? O Gakpo ficou, o Luiz Dias foi pro Bayern de Munique, foi uma boa venda, o Liverpool parecendo que queria renovar com ele. É, teve a saída do Darwin, que foi o melhor para ambos os casos, foi pro futebol saudita. E infelizmente a trágica perca do Thiago Jota, cara, inacreditável até hoje que... E o Slot falou depois do jogo contra o Bournemouth que assim, quando o Liverpool toma um empate, era aquele momento que ele olha pro banco, ele coloca o Jota, porque o Jota, esse cara também, quando ele precisava abafar, esse cara conseguia arranjar gols improváveis, ou uma finalização que gerasse rebote, ele era esse cara de confiança também quando o time precisasse, nesses momentos de aperto. E ele olhou pro banco e não tinha ele, né? Isso é algo que vai acontecer na temporada, você tem situações onde você pensa, putz, se o Jota tivesse aí, e, cara, triste demais, muito bonito, inclusive, as homenagens, tanto o livro quanto o Overhampton fizeram pra ele e o seu irmão, muito merecidas, mas, cara, muito triste tudo que aconteceu. O Liverpool trouxe o Ekitike, uma aposta alta, uma aposta cara, o começo dos primeiros jogos animador, e é um jogador muito versátil, né? Um dos motivos do Liverpool ter apostado nele é a capacidade dele de não só ser um jogador de referência, se jogar como centroavante, mas ele se movimenta muito pelo campo. Ele não é aquele cara que vai ficar só parado, não. Ele é o cara que vai se movimentar, pode jogar mais pelo lado do campo se necessário, e o que justifica também os interesses do Liverpool no Isaac. E esse sim é um centroavante, um camisa 9, dá para dizer que talvez o melhor do futebol inglês na atualidade, e seria uma adição incrível. Você tem um ataque com Salah, Wirtz, Isaac, Gakpo ou até o Ekitike, pô, é um poder de fogo muito grande. E o Chiesa, pelo momento, parece que vai ficar. Cara, o problema do Chiesa, assim, é a questão de se manter saudável. Tecnicamente, ele tem qualidade para ser um ótimo jogador de ataque, mas o quanto ele vai conseguir se manter saudável é um grande desafio. Você tem o jovem, o Rio Nigo Morra, que impressionou a todos na pré-temporada e é um jogador que bota muito potencial, muita fé nele dentro do Liverpool, no futebol inglês em geral, e pode ganhar minutos, esse pontinha também, essa opção de velocidade, ir pro fundo.
O Liverpool, mesmo se não contratar o Isaac, pelo que falam, deve ir atrás de mais um atacante, eu acho necessário, porque você perde Dias, Nunes e o Jota, infelizmente, o que aconteceu, só trouxe o Ekitike, apesar do Wilson, do Si Firmano, mas, e o Wirtz, e tanto o Szoboszlai e o Wirtz poderem jogar no ataque também, acho que falta mais uma opção mesmo para ataque, seja o Isaac, seja um jogador de ponta, acho que é algo que vai faltar para o Liverpool mesmo. O Liverpool bem ativo, o Arne Slot na sua primeira temporada pós-Finals, ele também, a primeira janela de transferência dele como comandante após a temporada foi uma janela de muitas mudanças, e ele repete isso no Liverpool. E um livro que vai se encorpando esse elenco e se mostrando também um candidato que não quer ser só um time para brigar por título inglês, mas um time que quer se manter forte em várias frentes e mais do que isso, reforçando não só pensando no presente, mas também no futuro. Quando você traz uma Marashvili, quando você traz um Giovanni Leone para a zaga, você não pensa só agora, você pensa no futuro a médio e longo prazo, no futuro onde Alisson e Van Dijk, por exemplo, não vão estar mais no clube. Quando você traz um Wirtz, você já pensa quem vai ser o cara do time quando o Salah sair. E ao invés de você ter que contratar uma estrela, ter esse peso de substituir o Salah, não. Você já tem um cara para ser trabalhado ali dentro, para que comece a carregar também esse fardo de ser a grande estrela do time, de quem todo mundo espera mais. O Ekitike também tem muito potencial, então acho uma janela do Liverpool bem interessante. Renovou alguns setores, mudou também algumas características dos jogadores e tem que ver como isso vai ficar em campo. Acho normal o Liverpool ter umas oscilações no começo da temporada, especialmente do ponto de vista defensivo, até porque você ter dois laterais como Kerkez e Filipe Long são dois laterais de muita potência ofensiva, dois caras que vão atacar e que não são nenhum especialista em defesa. Vamos ver como o Arsenal também vai adaptar esse time. Agora você tem um Wirtz que, apesar de ser um jogador que combate bastante, pressiona, não é como, por exemplo, um Szoboszlai que pode jogar até mais recuado, ele é um cara tão marcador assim como um McAllister. Então, naturalmente, você tem um pouco de uma perda ali no ponto de vista defensivo. E o Liverpool, nesses primeiros jogos amistosos, vem sofrendo um pouco na transição defensiva. Com a volta do Gravenberch, eu acho que tende a melhorar um pouco. Mas é algo que pode se prestar atenção. Ao mesmo tempo, já vem mostrando que tem muita capacidade defensiva e muita capacidade de finalização. É um livro que está se movimentando, um livro que pode ficar ainda mais forte se trazer o Isaac, ou dependendo de quem for a segunda opção, e que chega à Premier League como um candidato ao título, e que, pelos reforços, pelo fortalecimento do elenco, quer entrar na Liga dos Campeões também como candidato à taça. Mas eu quero saber de você. Deixe nos comentários o que vem achando dessa grande janela do Liverpool e também o seu prognóstico para a temporada dos Reds. Não se esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.